Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos corrigir os exercícios relativos ao regime da separação legal de bens, também chamado regime da separação obrigatória de bens. Ele está previsto, as hipóteses em que ele deve ser observado estão previstas no artigo 1641 do Código Civil. No primeiro exercício, Pedro casou-se com Laura em 2015 pelo regime da separação legal de bens. Antes do casamento, em 2012, Pedro adquiriu um apartamento. Laura, por sua vez, adquiriu um sítio em 2013 e um automóvel em 2014. Na constância do enlace, em 2016, Pedro recebeu um prêmio da loteria no valor de R$200 mil, adquirindo com este valor uma casa. Além disso, nos anos em que permaneceram casados, então durante o casamento, Laura acumulou R$50 mil em uma caderneta de poupança, com economia de seus proventos. Com o desejo de se divorciarem neste ano, aponte como deve ser realizada a partilha de bens do casal, justificando sua resposta. Bom, em relação ao regime da separação obrigatória, a gente sabe que aplica-se a disposição da súmula 377 do STF, a qual diz que os bens adquiridos na constância do casamento devem ser comunicados. Dessa súmula surgiu uma controvérsia gigantesca em relação à interpretação de: é necessária a prova de um esforço comum para que esses bens sejam comunicados? E quando a gente fala adquiridos, nós vamos entender aqueles bens adquiridos de forma onerosa, ou seja, onerosamente. O STJ, hoje em dia, tem uma interpretação, e isso, inclusive, foi objeto de julgamento na segunda sessão, no ano de 2018, no ERESP 1.623.858 de 2018, no qual os ministros entenderam que essa prova do esforço comum é necessária para que haja comunicação dos bens. Então, esse é a orientação que nós vamos tomar em todos os exercícios corrigidos a partir de agora. Considerando que esses bens, o apartamento de Pedro, o automóvel de Laura e o sítio foram adquiridos antes do enlace, esses bens são todos particulares e, portanto, incomunicáveis. Logo, o apartamento continua sendo de Pedro, o automóvel de Laura e o sítio também dela. Esses bens que foram adquiridos na constância é que nós teríamos que demonstrar o esforço comum. A loteria, o prêmio de loteria que foi obtida por Pedro, e com o produto da loteria ele comprou uma casa, é bem pouco provável que Laura consiga comprovar o esforço comum. A não ser que ela comprove que ela deu o dinheiro para ele comprar o bilhete, alguma coisa nesse sentido, nós vamos considerar que, não havendo a prova do esforço comum, essa casa é um bem particular de Pedro, também, então, incomunicável. Já em relação aos valores acumulados por Laura, nós teríamos aqui uma indecisão. Porque, apesar deles provierem de economia de proventos da Laura, Pedro poderia comprovar que Laura conseguiu acumular esses valores porque ele, por exemplo, assumiu algumas despesas da casa, despesas essas que Laura deveria partilhar com ele. Então, em relação a esses valores encontrados em caderneta de poupança, nós teríamos que verificar se haveria a prova ou não do esforço comum.
Não sendo provado esse esforço comum, esse bem seria particular de Laura, ao passo que, havendo a prova do esforço comum, esse bem seria então partilhável entre o casal. Número 2, considere a situação denunciada da questão número 1. Então, nós temos o Pedro, casado em 2015 com a Laura, pelo regime da separação legal de bens. E aponte a quem caberá uma aplicação financeira de R$40 mil de valores obtidos da locação do apartamento de Pedro. Então, a gente sabe que Pedro tinha um apartamento adquirido em 2012. Então, esses valores da aplicação financeira, eles decorrem de aluguéis deste apartamento de Pedro nos anos de 2018 e 2019. Então, pessoal, a discussão aqui também seria: houve esforço comum de Laura e Pedro? Considerando que o apartamento era um bem particular e que esse decorre de uma locação, ou seja, é um terceiro pagando para Pedro, a gente vai entender que dificilmente Laura conseguiria provar um esforço comum. Nesse sentido, essa aplicação financeira seria também bem exclusivo de Pedro. No terceiro exercício, nós temos Luiz Fernando e Maurício, que estabeleceram uma união estável formalizada em 2017. Como Luiz Fernando tinha mais de 70 anos, o regime adotado foi da separação legal ou obrigatória de bens. Em 2015, Luiz já havia adquirido uma casa. E em 2016, Maurício recebeu de herança de seu pai um apartamento. Em vista desse enunciado, determine como devem ser partilhados os bens do casal, considerando que eles desejam dissolver a união neste ano, justificando sua resposta. Pessoal, ambos os bens foram adquiridos antes do estabelecimento da união estável. Portanto, tratam-se de bens particulares. Então, a casa é de Luiz Fernando e o apartamento de Maurício. Bem simples este exercício, não haverá nenhuma comunicação entre o casal. Número 4. Considerando enunciada a questão número 3, então nós temos Luiz Fernando, vivendo em união estável desde 2017, regime da separação legal com Maurício. Determine como devem ser partilhados os bens do casal, levando-se em conta que Luiz vendeu a casa em 2018, então nós vamos lembrar que o Luiz tinha uma casa que ele adquiriu em 2015, e aí ele vende a casa, uma venda, e em 2018 ele adquire um lote com o valor da venda. Aliás, ele vendeu em 2018 e adquiriu esse lote em 2019. Pessoal, como a casa era um bem particular, e ele adquiriu o lote com o produto da venda, dificilmente Maurício conseguiria comprovar um esforço comum nessa aquisição, tá? Então, nós vamos considerar que o lote é um bem particular de Luiz Fernando. Na número 5, nós vamos continuar considerando o enunciado da número 3. Então, Luiz Fernando, vivendo em união estável com Maurício desde 2017, pelo regime da separação legal. E Maurício, que tinha um apartamento recebido em 2016 por herança do seu pai, o vendeu em 2019 e, em seguida, comprou um sítio com o valor da venda. Então, é o mesmo raciocínio do exercício anterior. Se era um bem particular e com o produto da venda ele compra um outro bem, este outro bem também é particular, ocorre o fenômeno que a gente vai denominar de subrrogação. É um bem entrando no lugar do outro.
Era um bem particular substituído por um outro bem que também vai ser considerado particular. Logo, esse sítio é exclusivo de Maurício, não havendo que se falar em comunicação. Número 6. Ainda considerando o enunciado da questão número 3, então, Luiz Fernando, vivendo em união estável desde 2017 com Maurício, regime da separação legal. Determine como devem ser partilhados os bens do casal, levando-se em conta que Maurício recebeu o apartamento por herança em 2018. Pessoal, a diferença é que agora Maurício recebeu o apartamento na constância da união estável. Mas se ele recebe o bem por herança, ele tampouco teve qualquer esforço e, se ele não teve, sequer Maurício terá. Logo, é um bem particular. Desculpem, Luiz Fernando. Então, se Maurício não teve nenhum esforço para adquirir esse apartamento, já que ele veio de herança, no mesmo sentido, Luiz Fernando. Então, é um bem particular de Maurício, que não se comunicará com Luiz Fernando. Número 7. Elisa e Pilar casaram-se em 2014 pelo regime da separação legal de bens. Em 2019, na constância, portanto, do casamento, Elisa adquiriu um apartamento com recursos de uma caderneta de poupança aberta em seu nome, com esse fim, em 2015, na qual ambas depositaram o valor. Em vista desse enunciado, determine como devem ser partilhados os bens e as dívidas do casal, considerando que elas desejam dissolver o casamento neste ano, justificando sua resposta. Não tem dívidas, mas este apartamento foi adquirido com a caderneta de poupança em que ambas depositaram recurso. Então, está claro aí que, apesar do apartamento estar registrado em nome de Elisa, houve um esforço comum. Portanto, este apartamento caberá a Elisa e a Pilar. Cada uma delas recebe metade deste apartamento. Na número 8, nós vamos considerar a hipótese da número 7. Então, Elisa, casada com Pilar desde 2014, e o regime da separação legal ou obrigatória. Determine como devem ser partilhados os bens do casal, levando-se em conta que Pilar adquiriu um automóvel em 2019 com o auxílio de Elisa. Pessoal, mesmo que o automóvel esteja registrado em nome de Pilar, na medida em que houve o auxílio de Elisa, nós estamos deixando claro que houve um esforço comum na aquisição deste bem. Logo, este bem deve ser partilhado. 50% para Pilar, 50% para Elisa.